noite a todas. É com muita alegria que eu retorno à casa para trazer um tema tão especial para nós: evangelizar. Esse plano de evangelizar está sendo um projeto nacional de todas as URIs do Brasil, que são as Uniões Espíritas Brasileiras, com o plano de ajudar os pais a educar as crianças. E a Nona URI, aqui do Sul, me tornou ferramenta desse projeto para levar nas casas esse assunto tão importante sobre a evangelização infanto-juvenil. Bem, há muito tempo, por muito tempo, eu pensava que as crianças que ficavam com os professores no centro, nas salinhas de evangelização, ficavam ali só para não incomodar os adultos na sala de palestras. E percebi ao longo do tempo que muita gente pensa a mesma coisa. Então, eu vim trazer novidades para nós. E não quer dizer que eu saiba fazer tudo que está aqui nessa palestra. Não quer dizer que eu saiba ou aplique lá em casa tudo que está dito aqui. Mas eu tenho me esforçado. Principalmente depois de me tornar ferramenta, tenho me esforçado mais ainda. Prontos para a nossa viagem? Eu vou fazer umas perguntinhas ao longo da palestra só para ver se vocês não estão dormindo, tá? Vamos lá. Bem, qual a importância de se evangelizar as crianças, não só num centro espírita, de se evangelizar as crianças, os adolescentes e também os jovens? Qual é a importância? Para a gente abordar esse assunto, é melhor que a gente comece essa história do começo. Bem, começando do começo, nós, os espíritas, precisamos começar pela justiça e a necessidade da reencarnação. Ora, se nós sabemos, e é a base da nossa doutrina, a necessidade da reencarnação, por que a gente acha que tem que começar tudo de novo num corpinho pequenininho? Bem, nós começamos tudo de novo por bondade divina. Porque erramos tanto por aí, que quando não tem mais jeito, encerra-se uma etapa e começa uma nova. Um outro corpinho, outro nome, outra família talvez, amigos um pouquinho diferentes, outros lugares, uma nova chance de começar a aprender tudo de novo. É assim a reencarnação? É? Que beleza! Então vamos lá. Sendo assim, entendemos que a reencarnação é uma bondade divina para nós e que ela é um recomeço e que a cada encarnação estaremos melhores. Esse é o plano. Que a cada encarnação o nosso projeto melhore um pouquinho, que o nosso coração amoleça mais, que aprendamos a amar mais. Bem, Kardec, vocês sabem, o nosso codificador maravilhoso, inteligente, intrigante, desafiador, perguntava tudo para a espiritualidade e ele não queria uma resposta só. Ele queria que em várias línguas, com médiuns diferentes pelo mundo, ele obtivesse a mesma resposta. Se assim fosse, ele colocava no livro, se não, não. Porque ele precisava daquela comprovação quase que científica. Ele queria saber mesmo e que a resposta fosse igual. Então, médiuns de todas as línguas enviavam para ele as cartas e ele fazia perguntas para a espiritualidade e recebia essas respostas. Uma delas era essa aqui: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Faz sentido? Sim. Fazer chegar à perfeição. Olha que maravilha, que definição. Só até aqui já serviria para a gente sair daqui desse centro feliz da vida, voltar para casa feliz. Sabe por quê? Estamos todos fadados à perfeição. Uns demoram um pouquinho mais, uns um pouquinho menos, mas todos nós chegaremos à perfeição. Até o mais violento dos seres, o mais nojento dos humanos, vai chegar à perfeição um dia. Ontem, no seminário que teve lá no Seara de Jesus, a palestrante Eulália falou uma coisa tão bonita. Ela disse assim, ó: se a gente fosse amigo de Jesus, né, ela estava comparando assim, que estava ela saindo com Jesus do centro.
E aí quando eles saíam do centro, encontravam lá um cara, um drogadito qualquer, pegando dinheiro, sei lá, enrolando alguém. E aí ela diria para Jesus assim: olha lá, Jesus, olha lá, ó, perdendo a encarnação de novo errando nos mesmos erros, olha lá, o que o senhor acha? E aí Jesus ia dizer para ela: pois bem, eu não acho isso, eu vejo aqui 2 anjos em formação. Apontava para ela e para o outro. 2 anjos em formação. Olha que coisa mais linda pensar assim. Nós somos anjos em formação. É exatamente isso que a espiritualidade respondeu para o Kardec. Estamos todos em formação. Seremos todos anjos. Que lindo. Pois bem, nós temos várias existências. Vamos imaginar aqui essa personagem. Imaginemos que aqui, no ano de 1400, vamos dizer que o nome dela era Ana Carolina. Essa Ana Carolina, em 1400, aprontou poucas e boas, mas também teve amores, teve dissabores, teve aprendizados. Em 1600, a mesma Ana Carolina, com um corpinho novo, com as características da época, também teve várias experiências, amores, dissabores, dores, aprendizados. Em 1800, a mesma Ana Carolina, a mesma coisa, amores, dissabores, aprendizados, dores, experiências. No ano de 2000, a mesma Ana Carolina. Às vezes, a gente ouve tanto um fato e ele não entra na nossa cabeça. Muito mais fácil olharmos imagem. Essa Ana Carolina é a mesma, porque a vida é uma só. Nós fomos criados uma vez e não morreremos nunca. O que nós vamos trocando é de corpinho, para termos a oportunidade de vivermos novas experiências em locais diferentes, mais propícios ao nosso aprendizado. Entendemos assim? Sim. Portanto, essa Ana Carolina aqui tem lembranças ainda de quando ela era essa, não é? Medos, traumas, amores. A mesma Ana Carolina. As experiências acumuladas. Quer dizer que essa aqui tem mais experiência que essa. E que nós, estando vivendo agora, temos muita experiência acumulada em nós, não é assim? Armazenada na nossa caixa preta. Assim como os aviões têm toda a viagem guardada lá, nós temos toda a nossa viagem registrada também. Mas, pois bem, um dia a nossa encarnação vai acabar. Vocês estão vendo o mortinho ali? Para ele acabou. Vamos imaginar que esse mortinho somos nós. Foi hoje, todos nós, nosso corpinho ali. O que está escrito na plaquinha no pé dele? Já volto, já. Volto já. É verdade isso? É verdade? É. Nós vamos deixar esse corpinho, por mais assustador que pareça, porque a gente vive reclamando de tudo, mas a gente tem medo de deixar, né? Ai, dói as costas, tô muito gordinha, ai, esse cabelo não se ajeita, mas Deus o livre deixar esse corpinho, né? A gente quer um novo, mas não precisa tanta pressa. Mas, pois bem, vamos imaginar assim, a gente vai deixar esse corpinho sim. E vamos botar uma plaquinha volto já, combinados? E aí voltamos. Aqui eu quero que vocês imaginem que vocês estão sendo observados por essas crianças. E sabe onde vocês estão? Dentro de um bebê conforto. Se imagine isso, você, bebezinho, sendo observado por essas crianças. Dá para imaginar assim? Dá? Vocês são os bebezinhos e eles estão olhando. Uns bem felizinhos. Ai, que bom que você voltou. Outros nem reconhecem. Olha que bebê bonitinho. E outros? Aham, eu lembro de você. É assim que nós somos recebidos. Agora, imagine que estranho. Você sentiu uma estranheza? Você bebezinho e eles te olhando, eles mais velhos que você? Sentiu uma estranheza? Por quê? Porque é exatamente assim que acontece. Nós temos tanta experiência. E quando nós nascermos de novo,
nós vamos estar num corpinho pequenininho. E todos vão olhar para nós pensando que a gente tem pouca experiência. Ai, que amor! Porque vão ensinar coisas para nós. Mas a nossa experiência é a que nós temos hoje. Pense, é pouca ou é bastante? É pouca ou é bastante? É bastante. Chega a ser estranho pensar que alguém vai olhar para nós e achar tão lindinho, uma coisinha tão pequenininha, somos nós. É assim que vai acontecer. E é assim que acontece com todo mundo. Por mais que você olhe aquele bebezinho, tão frágil, desprotegido, ele é um espírito velho, com muita experiência. E ele trouxe para essa existência toda essa carga de experiência, positiva ou negativa, que está dentro dele e ele se lembra muito bem. E ao longo dos dias que ele está encarnado, ele vai se recordando facilmente e vai readquirindo os hábitos antigos e também as ardilosidades. Quão rápido ele aprende que quando chora a mãe vem correndo? Quão rápido ele aprende que se ele fizer uma manhãzinha, a mãe tira ele do berço? Quão rápido ele vai aprendendo? Porque a experiência está ali, é só uma questão de testar. Igual quando a gente pega um carro novo, diferente do que a gente está acostumado, e esse carro tem os pedais diferentes, o volante um pouco diferente, a gente leva um tempinho para se adaptar. Mas quem sabe dirigir um carro, dirige outro, não é assim? Pode ter uma dificuldadezinha no começo, mas reaprende rápido, se lembra rápido. A mesma coisa o bebê, ele vai se lembrando rapidinho das coisas que ele já sabia. Olha, o que a nossa doutrina nos diz sobre as crianças? A criança é um espírito de retorno à paisagem. E não é um espírito novo, ele somente está retornando. E para continuar o seu aprendizado, as coisas que deixou de fazer, as coisas que ele precisa refazer porque fez mal feito. Bom, mas as suas tendências e aptidões permanecem as mesmas. Até aqui, beleza? Passamos por tudo isso já algumas vezes, né? Pois bem, agora eu vou mostrar algumas habilidades e tendências que renascem com as crianças. Olha bem o que ela está fazendo. Chantagem. Quantas vidas será que ela já não sabe usar essa chantagem? Por enquanto, ela tem esse corpinho, que ela ainda está pequenininha desse jeito, ela só aprendeu o choro, por enquanto. Ela vai crescendo e vai relembrando outras formas de chantagear. Dá para entender assim? Olha que perigo. E aí a gente olha para a criança que está começando a entrar de novo na má tendência, ela só está se lembrando e a gente diz, é porque ela é difícil mesmo. Não, a gente faz para ela porque senão ela vai gritar demais aqui. Não, deixa ela, deixa. Ela queria esse brinquedo, não, eu vou levar. E a gente vai deixando a criança tomar conta do espaço. Acontece que ela está mostrando para você o que ela trouxe, o que ela já fazia. E se você não corrigir agora, ela se torna a mesma da outra existência. A gente vai demonstrando o que é desde pequenininho. Olha essa outra. O que ela está fazendo? Exigindo o que é meu. Egoísta. Ela está ali naquela condição de eu quero e pronto. Por que você não vai me dar? E mais, se você não pega de pequenininha essa tendência, você não dobra mais, você não ensina mais. Porque o que ela está demonstrando aqui? Os pais olham para ela e dizem assim, não, mas não adianta, moça, eu não vou levar, digamos que esteja numa loja, não vou levar essa roupinha, porque se eu levo ela acaba não usando, tem que ser do jeito dela. Olha o perigo que a gente faz. Ela está demonstrando claramente o grau de egoísmo, claramente o que ela trouxe de outras existências. Até então ela está aprendendo com isso, nas coisinhas dela, nas roupas, nos brinquedos, no convívio. E daqui a pouco vai ser o quê?
ela vai crescendo e vai retornando aos velhos hábitos. E mais, e quando ela começar a reencontrar os antigos amigos, o que ela vai aprontar? Olha essa ali, o que ela está fazendo? Hábitos antigos. A sensualista volta sensualista. E aí tem aquelas crianças que os pais acham tão lindo. Nossa, ela viu um videozinho na internet uma vez e já sabe fazer igual. Que linda, faz a dancinha. Olha como ela quer se vestir, gosta tanto de batom. Gente, eu estou exagerando aqui para que a gente entenda. Muitas vezes é assim, mas muitas vezes não é nesse nível. É só para que a gente entenda a gravidade da situação. A necessidade que nós temos de educar desde pequenininho. Quando você perceber a tendência da criança, é o horário de começar a educação, o tratamento, o treinamento de uma nova existência. É para isso que a gente nasce pequenininho e tem que reaprender tudo. É para isso que a gente ganha família. É para isso que a gente nasceu molinho. Antes de continuar, quero contar uma historinha. Jesus, onde ia, dava o seu ensinamento, passava a sua mensagem. E era de um jeito tão fácil que as pessoas entendiam muito bem. E um dia ele foi tomar café na casa de um oleiro. Sabe oleiro? Que faz vaso de barro. Esse oleiro fazia vasos e fazia telhas. E lá ele viu a desorganização da casa, no sentido de as crianças deseducadas. E ele deu a sugestão para o pai da casa. E ele disse: enquanto esses pequenos morarem sob as tuas telhas, esse barro é responsabilidade tua. E de barro ele entendia bem. E Jesus continuou: me responda, qual é o horário mais fácil de trabalhar com o barro? Ah, Senhor, é quando ele está molinho. Quando ele está bem maleável, eu consigo fazer peças melhores. E de tarde? Bem, quando está mais tarde eu tenho um pouco mais de dificuldade, aí eu faço as peças mais fáceis. É melhor quando está molinho. E se você deixar endurecer esse barro? Ah, daí eu não consigo mais, Senhor, eu só posso apodar as arestas, se eu forçar muito quebra. Pois bem, assim é a educação dos filhos. Quando eles são pequenos, é como barro mole, você faz o que quer deles. Quando são pequenos, você molda esses espíritos. Quando eles vão crescendo, que é comparando com o barro mais maduro, você tem mais dificuldade para moldar, de fazer mais coisas, comparando com a adolescência. E quando esse barro já está secando, você tem muita dificuldade de moldar esse barro somente com poda de arestas. Talvez é o que já esteja acontecendo conosco. Nós somos o barro que já está secando, para aprender só com sofrimento, com poda de arestas. Aproveite o teu barrinho novinho em casa e molde esse espírito. Não perca a oportunidade. Ensine para quem não sabe também. Quantos pais desesperados que não sabem o que fazer com seus filhos? Quantos pais desavisados que não entendem como fazer essa educação? Pois bem, vocês conseguem ver a imagem dele? O que ele está fazendo? Ele está, não sei se vocês enxergam, dentro da mãozinha dele está cheio de areia. E ele está com muita raiva. Assim, eu me identifiquei com várias dessas imagenzinhas aqui, né? Meu Deus, a gente traz mesmo, mas principalmente com essa da raiva. Às vezes na minha escola, eu batia nas crianças e sempre vinha bilhetinho na agenda, e a minha mãe era chamada, meu Deus, e eu era uma criança tão pequena, com uma carinha tão doce, mas eu avançava por qualquer coisa. E aí quando chegava em casa, minha mãe perguntava, mas por quê? Porque me deu um ruim, e me dava uns ruins quase todo dia. E a gente traz isso, a força da minha mãe para lidar com esses ruins, para tentar aliviar isso. Não sei se adiantou muito, mas se ela não tivesse feito nada, quem sabe eu já estava preso, né? Mas enfim, veja no teu pequeno, no teu neto, no teu sobrinho, no teu aluno, o que ele traz. Sessões assim de uns ruins vai ser muito ruim para a existência dele.
Enquanto ele está molinho, ensine para ele como aliviar essa raiva. Ensine para ele como ensinaram, no meu caso, ensinaram em palavras. Você pode falar a tua raiva. Talvez é por isso que eu falei tanto, né? Eu aprendi a falar a raiva que eu estava sentindo, a explicar. No momento de raiva você estoura. A explicar a raiva. Assim como todas as outras características, tem solução. E muito mais fácil enquanto ainda está em casa. Olha essa. Esse exemplo eu fiz questão de trazer porque é o início da vítima. Sabe quando a gente se olha, ai, tão coitada, tudo fizeram comigo, mas as pessoas são tão ruins pra mim. A vítima. E ali ela tá no sofá com fome, mas não é capaz de levantar e pegar a mamadeira lá na cozinha. A mãe tem que levar lá, mas se eu não levo, daí ela não come. A vítima preguiçosa. Começa do começo, de pequenininho você já percebe os hábitos da criança. Percebam que aqui eu estou exagerando bastante, mas acontece. E a gente pode ir mudando. Ter regras. Ah, você está com fome? A comida é na cozinha. Mas aí você pensa, mas eu posso trazer. Mas ela precisa aprender. Todas as crianças precisam aprender as coisas. É por isso que vieram para você. Não leve a mamadeira até o quarto, não leve até na cozinha. Coisas bem bobinhas eu estou falando, mas para que a gente entenda. Ah, mãe, eu quero andar de bicicleta, mas só se você for pegar para mim. Não, a bicicleta está lá, se quiser, vai lá pegar a bicicleta. Ah, mas então não vou. Chantagem. E a gente vai cedendo, e é ruim para a criança. Cada dia que passa, esse barrinho está endurecendo. A cada dia que passa, você perde a oportunidade de ensinar. Ensine. E olha a outra ali, que coisa mais linda essa menina. E o que ela está fazendo? Guardando dinheiro. Ai, que bonitinho. Ela guarda todo o dinheiro que ganhou de todo mundo. A avareza, minha gente, está começando ali. Aí, o que acontece? Ai, mas se tiver que comprar do meu dinheiro, eu não compro. Dá pra mim, mãe. Você tem dinheiro. Não, mas se tiver que ser do meu, eu não vou comprar. E aí você já vai percebendo as tendências. Pode ser que seja temporário, mas não custa você dar uma atenção especial quando observar essas tendências. E vai que ela era uma avarenta de várias vidas. E vai que ela perdeu várias existências por não dividir nada com ninguém. Vai que era o caso dela. Pode ser que não seja o caso, mas vai que era. Assim como a gente fala quando faz palestra para jovens e adolescentes, que nem todas as pessoas vão se viciar, nem todas se viciam na droga. Mas tem aquele que já tinha dentro de si os receptores preparados. E se for o caso de um deles, vai viciar. Nem todo mundo vicia, mas aquele vicia. E como é que você vai saber? Experimentando. A mesma coisa aqui. Pode ser que não seja o caso da tua criança, mas e se for? Você está perdendo dias e meses do aprendizado, da chance de ensinar para ela. Até aqui, beleza? Ok? Então está aí. Por que a gente ganha família? Por que a gente não é geração espontânea? Por que a gente não nasce igual ovo? Por que a gente ganha, cada um ganha pai e mãe? Ninguém aqui nasceu de chocadeira ou de ovo. Todo mundo ganhou pai e mãe. E geramos filhos. Pode ser que esses pais não criem, mas nós temos uma carga genética, nós temos família. E se a família está junto, ela é para educar esse espírito. O objetivo de se viver, como Jesus disse naquela casa, abaixo dessas telhas, é esse compromisso de educar os mais novos. E se os mais novos já são espíritos mais evoluídos, a obrigação deles é educar os mais velhos. Dá pra gente entender? Então, quem quer mais bônus hora, se empenha nessa tarefa de educação. Quem é mais endividado e sabe que precisa mais de evoluir, investe em educar os pequenos, que é mais fácil. E depois os maiorzinhos. Então, quando a pessoa diz assim, ai, o que você faz da vida? Nada. Mas tem 3 filhos. O que faz da vida? Um projeto gigante de 3 existências. Que coisa mais incrível se você puder desencarnar dessa existência e dizer, os meus 3 filhos evoluíram mais nessa existência do que na anterior. Que prazer
que prazer imenso para esse espírito, que ganho gigante para esse espírito ter ajudado outros espíritos a evoluir. Porque ninguém tem obrigação e nem a coragem e nem a capacidade de obrigar outro espírito a evoluir. Muitos dos nossos esforços de educação podem não produzir frutos agora, mas ficam armazenados nas caixas pretas daqueles a quem nós investimos o nosso tempo, a nossa coragem, a nossa força de educação. Dá para entender assim? Tá? Pois bem, investamos. Vamos fazer esse projeto de educação dessas crianças e de auxiliar os pais que ainda não sabem. Quantos pais deixando as crianças tomar conta? É exatamente o contrário. Quantos pais com medo de educar para não causar trauma? O trauma é o mínimo que pode acontecer. O ideal é a educação. Se pela educação gerou um trauma, o trauma é tratável. A falta de educação é que é incurável. Nós precisamos entender isso. Olha, porque todos nós trouxemos missões, todos. Do mais capacitado ao menos capacitado, aos nossos olhos, né? Que a gente olha uma criancinha de síndrome de Down e a gente pensa, meu Deus, o que será que ela vai conseguir aprender? Que missão pode ter esse serzinho? Todos temos. E são gigantes as nossas missões e próprias para cada um de nós. Todos eles trouxeram missões e nós também. E os nossos pequenos também. E a gente não sabe quais são as missões deles. Por isso que nós precisamos prepará-los para tudo. Às vezes a missão deles não é ter um emprego no Banco do Brasil. Uma vez era o ideal isso, né? Que as mães sonhavam assim, que os filhos crescessem, fizessem faculdade, passassem no concurso, conseguissem um emprego ótimo, de preferência assim, que ganhasse bastante dinheiro, que casasse, tivesse filhos. Projetos materiais que a gente faz na cabeça. Mas os projetos que são feitos para nós, as nossas missões, são muito maiores que isso. Perdoar, ser perdoado, evoluir em um aspecto, devolver o que já roubamos, entender as coisas, ajudar as pessoas. Cada um trouxe um projeto. E nós precisamos preparar os pequenos para que eles tenham condição de evoluir nos quesitos e desenvolver o seu projeto. Que lindo quando os pais conseguem fazer isso. Além de todo mundo ter uma missão, todos nós precisamos de correção e de orientação. Chegamos num ponto da nossa humanidade que uma cena dessa, a gente olha com maus olhos. Por quê? Ela está brigando com a menininha, coitadinha. Entenda, gente, nós estamos perdendo a oportunidade de educar as nossas crianças. Aqui eu não estou falando de violência e nem de gritos. Eu estou falando de educação. Porque a gente se perde tanto, a gente não educa nada, e quando a paciência chega por aqui, o que a gente faz? Soca a criança e grita. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em investir o seu tempo, a sua vitalidade, o seu entendimento em educar aquele espírito. E quem está educando não precisa de violência, não precisa nem tocar na criança, não precisa alterar o tom de voz, mas precisa sim ter um discernimento, o que é certo, o que é errado. Precisa ter limites para si e para a criança. Precisa ter as regras claras. Dá para a gente entender isso? Sim. Então nós precisamos sim educar. Nós que já somos o barro mais durinho, estamos tendo outros educadores. A artrose, o desemprego, a queda de cabelo. Várias coisas que a gente já fazia e não faz mais. Estou citando coisas que nos educam. Quanta coisa que às vezes não é nada para algumas, é tanto para nós. Muitas vezes nós precisamos desses professores, desses corretores que nos quebram arestas para que nós aprendamos. Talvez na nossa criação tenha passado despercebido dos nossos pais hábitos ruins que tínhamos. E aí estamos aprendendo onde? Na vida. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma frase bastante comum de onde eu venho. Se eu não ensinar, a vida ensina. E a vida ensina? Ensina. Ensina.
Um policial disse para uma mãe que foi tirar satisfação com o delegado lá na cadeia. Ela chegou lá e dava de dedo no delegado. O senhor não pode fazer isso com meu filho. Meu filho. E ele disse, qual deles é o seu filho? Aquele ali. Aquele ali que estava causando a delinquência nas ruas? Não, senhor. O senhor está equivocado. O seu filho estava fazendo a perturbação na rua. O seu filho estava causando mal para outras pessoas. Impossível. É o meu filho. Foi educado nas melhores escolas. Aí abram parênteses. Educação não tem nada a ver com instrução. A gente dá instrução para as crianças porque a gente paga os colégios, a gente leva no melhor possível a gente quer fazer. Estamos dando instrução. E não quer dizer que essa instrução tenha entrado na cabecinha deles. Nós estamos falando de educação. O que é feito em casa. Estamos falando de como se tratar e como tratar o outro. De limites de convívio. Estamos falando de educação. E essa senhora não entendeu nada. Queria avançar no delegado. Até que o policial disse para ela, aceita, minha senhora, a correção que essa delegacia e essa prisão vai fazer pelo seu filho. Aceita e chore aqui, porque ela já estava chorando. Aceita e chore aqui, para não chorar quando ele morrer na mão do traficante. Foi um choque para ela. É um choque para nós ouvindo isso. E não é verdade? De uma delinquenciazinha para outra, para outra, para outra, para outra. Onde que acaba? É assim. É assim. Só que a gente ama tanto que não quer enxergar. Nós precisamos de correção. Nós, os adultos, mas principalmente eles, os pequenos. E aí se você disser para mim, mas o meu já é adolescente, não dá mais tempo. Dá. Esse barro ainda está mole, ainda dá. É um pouco mais difícil, você precisa ser mais cuidadoso, ter foco ali, mas dá. Agora, se o foco for o trabalho, a vida, a beleza, a internet, o WhatsApp, os amigos, a festinha, não vai dar tempo. Se você perceber que já perdeu um pouco de tempo, foque agora. O mais importante da tua vida é essa educação, com certeza. Abro outro parênteses. Como você acha que está o coração das mães daqueles meninos que causaram tanta tristeza lá em Suzano? Como você acha que elas estão vivendo hoje? Como você acha que elas estão? Assim Jesus falou para algumas mães. A maior dor que uma mãe pode ter não é a perda de um filho. A maior dor é olhar que por descuido dela, e ele estava estendendo aos pais também, mas nesse dia ele estava falando para as mães. Por descuido dela, a existência dele se perdeu. Essa é a maior dor. E a gente ainda não chegou nesse ponto de sentir essa dor. E tomara que nunca chegue. A maior dor de um pai e de uma mãe é perceber que negligenciou na educação de um filho que tinha uma má tendência forte e ele seguiu o caminho sem a educação que ele pedia e fez errado. Causou o mal. A tristeza desse pai e dessa mãe é tão grande que eles imploram a chance de reeducar filhos. E às vezes não dá mais para reeducar aquele. Então eles pedem para reeducar outros. São essas criaturas abençoadas que nascem com essa vontade de educar. Professores por nascença, por vontade, por necessidade. Pessoas que cuidam das crianças nas APAES. Estou me lembrando aqui de casos. Imaginem vocês, pais e mães que aceitam no seu lar aquelas crianças bem difíceis. Dá para entender por quê? Porque já negligenciaram uma vez, já sentiram essa dor e sabem que é a pior e querem agora recuperar. Pois bem, aqui eu coloquei essa imagem que me choca bastante. Olha o que as crianças estão fazendo. Esse aqui
tomou conta da situação. Aquela casa já é dele. Ela está demonstrando claramente quem manda ali. E o pior, a tendência dele não é boa. Ele está acabando com a harmonia dessa casa. E o adulto cansou. O adulto está cansado, está com medo, não sabe o que fazer, desistiu. É o pior que pode nos acontecer. A desistência. Não desista. Não desista, busque ajuda. Faça o que tem que ser feito. Coloque limite. Traga ele de volta, ele não é ruim. Deus não ia deixar você sozinho. Mas se você não reza, se você não pede ajuda, se você largou de mão, faça o que quiser, entrega um celular na mão e deixa ficar preso no quarto. Assim não briga com ninguém. Você largou, você desistiu dele. Deus colocou esse ser na tua mão porque você tem condição de curá-lo, de tratá-lo. Não quer dizer que vai dar certo, quer dizer que você vai se empenhar. Porque se ele se embrenhar no mal, você vai ter a certeza de que não foi por falta tua, não foi por negligência na tua educação. Essa dor você não vai sentir. É claro que você vai querer continuar ajudando. E pede uma nova encarnação, e pede proximidade com ele novamente. Não perca a tua encarnação e não deixe ele perder a dele. Não desista. Claro que a gente queria que todas as crianças fossem assim, lindas, amáveis, sorridentes, boazinhas, come bem, aprende bem, faz tudo bem. Mas não é o caso. Não é nosso caso. Nós não trouxemos todos os amigos. Quem tem mais de um filho sabe. Você traz um amigo e um inimigo. Deus nunca deixa assim 3, 4, 5 inimigos, pelo amor. Antigamente eles tinham muitos filhos, eu nem sei como é que dava conta. Porque uns iam criando os outros, mas ia. Nós temos poucos agora, talvez, porque são mais desafiadores. Talvez esses espíritos pequenos reencarnantes tenham mais ardilosidade, não precisa de ter um filho só para você cuidar melhor. Então cuide. Não deixe essa tarefa para outra pessoa. Faça você. Não entregue o celular na mão dele. Eu vejo pais que entregam o celular e a criança fica 12 horas no celular. Leva para a escola, volta da escola, fica com o celular no quarto, internet liberada. Que perigo. E aí a gente diz, meu Deus, não posso deixar meu filho voltar da escola sozinho, que perigo, que perigo. Vou lá e busco na porta da escola. Mas o celular liberado, com a internet liberada, quantas horas por dia? A internet traz muita informação, mas é preciso discernimento para escolher o que é bom e o que é ruim. Vocês realmente acham que os pequenos têm esse discernimento, o que é bom, o que é ruim? Realmente a gente está pensando isso? Que loucura! Se você acha que não dá para deixar teu filho sozinho de noite ali na rua, então não dá para deixar o celular com ele no quarto. Nós precisamos acordar para essa realidade. Muitas pessoas, depois desse caso de Suzano, postando coisas inteligentes sobre as nossas negligências com a internet. Crianças de 3 anos já têm tablet. Isso não é novidade. É só olhar no restaurante onde tu vai. Senta a cadeirinha, senta a criança na cadeirinha, primeira coisa, bota os apetrechos dela ali, a aguinha, tudo, quando ela tá bem sentadinha, tablet na mão, pra ela ficar quietinha. Se acontece ali no restaurante na frente de todo mundo, acontece em casa também, acontece dentro do carro. Qual é o tempo que você tem para olhar pro teu filho e enxergar as más tendências dele? Se você obriga ele a ficar naquele mundo ali, você não enxerga teu filho. Uma conclusão que eu ouvi de um psicólogo e foi muito óbvia para mim. Filhos órfãos de pais vivos. Vocês já ouviram isso, né? Órfãos de pais vivos. Por quê? Tá ali, tá ganhando roupa, tá ganhando comida, tá ganhando colégio, tá ganhando tudo, leva na festinha, traz na festinha, né? Compra coisa, né? Mas cadê os pais para conversar? Para tirar uma dúvida? Ah, tem Google para quê? Gente, a orientação tem que ser a tua. O amor tem que ser o teu. A busca dessa criança primeiro tem que passar por você. Porque se não passa por você primeiro, vai passar por quem? Ele vai crescendo, ele continua buscando informação. Daqui a pouco está buscando informação com o traficante, com o sensualista. Quem que está acolhendo a necessidade emocional dele? A tendência normal do adolescente é dizer, tudo bem, responder em monossílabos. Como foi a aula? Agora eu nem falo mais, né?
Estimule a conversa. Queira saber. Você sabe o nome dos amigos do teu filho? Quanta coisa a gente não sabe. Quanta coisa a gente deixa de saber porque não conversa mais. Sabe o que eu vi essa semana? A venda de jogos de tabuleiro aumentou nas lojas de brinquedo essa semana, por sugestão de um psicólogo paulista. Para os pais, não sabe o que fazer? Estabeleça 2 dias na semana, 2 noites, 1 hora cada noite. Por exemplo, terça e quinta, vai ser a hora do teu filho. Já que ele não conversa, vamos jogar. Compre um jogo de tabuleiro, para começar um convívio. Gente, nós chegamos nesse ponto, não adianta botar um pano quente por cima e dizer que não está acontecendo. Tá. A gente não conhece mais os filhos da gente. Comece por um começo. Comece então por uma maquiagem. Ai, filha, vamos fazer junto. Vamos jogar um jogo, um passeio, uma bicicleta, qualquer coisa. A sugestão desse psicólogo era o jogo de tabuleiro para ser feito em casa, dentro de casa. E a venda aumentou nessa semana. Talvez impulsionados pelo que aconteceu em Suzano, talvez pelo nosso desespero mesmo de abrir os olhos e enxergar a realidade. Façamos e ensinemos os outros que ainda não sabem. Faz sentido isso, gente? Sim. Faz? Pois bem, nós precisamos aprender. Se está errado até agora, como o Chico já dizia, o que ele falava? A frase mais célebre, mais repetida do Chico: não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. O que foi, já foi. Mas dá para, a partir de agora, fazer um novo fim. Dá ou não dá? Dá. Dá. É fácil ou difícil? É difícil. É difícil porque a gente já enraizou o hábito. Mas dá para ser feito. Não perca mais nenhuma noite. Acolha o teu filho. Abrace o teu filho. A minha é essa adolescente aqui, que faz as coisas que eu estou falando. E por isso que eu disse no início da palestra, não quer dizer que eu saiba fazer. Quer dizer que eu estou me esforçando. E que muitas vezes a gente não sabe nem como começar. Mas no dia que você não souber como começar, reze. Peça ajuda. Você não tem a obrigação de saber tudo. Mas você tem anjo, você tem onde buscar. E você está buscando. No dia que você não sabe mais o que fazer, busque ajuda. Faça. Nós também precisamos aprender. Aqui eu vou colocar 3 exemplos de espíritos que são pequenos agora. O terceiro. São pequeninos agora. E que estão exigindo dos pais mais atenção. Por quê? Essa provavelmente está fazendo algum tratamento de quimioterapia, câncer ou leucemia. Vocês acham que ela pode ficar 1 minuto sozinha? Ela pode ficar trancadinha num quarto na internet só ela? Não. Ela precisa cuidar dos 24 horas. Então essa já recebeu pais mais atenciosos, mais focados. Mas se chegou nesse ponto, é que por muitas vezes já foi negligenciada. Por muitas vezes já errou o mesmo erro. E agora recebeu uma doença assim, para que os pais foquem nela. Esses pais ali não libertam a menina para nada. Foco. Para que ela aprenda. Essa aqui vai manifestar aquela tendência e já vai ser corrigida. Esse também, saúde frágil. Os pais vão estar sempre focados nele. E aquele, meu Deus do céu, esses pais vão cuidar mais dessas crianças. E pais aqui, eu não estou falando só os de consanguinidade, aqueles que representam o papel também. Avós, tios, padrinhos, os padrastos, as madrastas, qualquer um. Esses espíritos precisam de mais atenção e recebem. Não deixe o teu pequeno chegar nesse estágio aqui para aprender. Comece agora a ensinar. Bem entendido isso, a responsabilidade é dos pais. Não transfira para a escola. Eu sou filha de professores, pai e mãe. E eu sei muito bem as conversas que rolavam lá em casa, de como os pais transferem para os professores essa tarefa de educar. A tarefa do professor é de passar o conhecimento, é instruir, está longe de educar. A tarefa de educar é de pai e mãe. É dali que tem que vir o cerne da criança. E por mais que a gente diga, entrou por aqui, saiu por aqui,
Um dia, ele manifesta aquilo que você estava fazendo em casa. Era bom ou era ruim? Dê o exemplo, faça o correto, mostre para ele. Ah, mas ele nem me olha. Olha sim. Olhe por ele, não desista desses espíritos, não desista. Faça o teu melhor e vai valer a pena. Tenha a recompensa certa. Pois bem, ali nessa imagem vocês estão vendo, né? Os pais estão brigando, um acusando o outro, eles não chegam a uma conclusão, e as crianças ali largadinhas. Quantas vezes acontece isso conosco? A gente larga as crianças para resolver coisas da vida. Eu não estou dizendo que tem que paparicar as crianças, é bem pelo contrário. É ter o olho atento, é dar atividades, é dar desafios, é dar tarefas para que a criança se sinta útil, para que ela sinta parte daquela família, para que ela saiba que ela é importante ali naquele lar, e que ela tem responsabilidade sim. Pois bem, as crianças vão se ocupar de qualquer maneira. O dia é comprido, elas têm muita energia, tem tempo de sobra para gastar com o quê? O que você está ensinando para ela? Aqui eu fiz questão de colocar crianças nas mesmas posições para que a gente veja que a maior parte das nossas está ocupando o seu tempo com a internet, está ocupando o seu tempo em buscar informação de longe. Por que nós não estamos ensinando a criança a buscar o que ela precisa, que é a imunidade moral, que é a imunidade espiritual? Por que nós não ensinamos as nossas crianças a decidir melhor? Você tem noção de quantas vezes por dia você decide alguma coisa? Tem noção? Não? Estão dormindo, gente? Não. Pensa aí, quantas vezes? Será que é umas 200 vezes que você decide alguma coisa por dia? 10 vezes? 1000 vezes? É para mais de 1000. Só que a gente não percebe. A gente decide se apaga ou se acende a luz, se veste uma roupa, se veste outra, se respira mais fundo, se respira mais fraco, se pensa, se não pensa, se fala, se não fala. A gente decide para mais de 1000 vezes. E essas decisões, quase todas elas, têm uma implicação. Se você decide ficar assim, daqui 10 minutos você está com dor nas costas, é uma decisão. Se você decide se endireitar, você se sente bem, é uma decisão. Os nossos pequenos fazem decisões também, muitas milhares de vezes, e nós precisamos ensiná-los a escolher o caminho melhor, o caminho do bem. E para ser mais fácil para nós essa tarefa, é melhor ensiná-los a rezar, é melhor ensiná-los a buscar essa informação no local certo, é melhor ensinar as regras, a evangelização que Jesus fazia, é melhor que eles saibam buscar o apoio. Como é que você chegou a primeira vez aqui no centro? Foi por curiosidade? Foi porque alguém te trouxe? Foi porque achou bonitinha a casa? Porque o ar-condicionado era bem gostosinho? Por que você veio aqui? Normalmente veio porque estava sofrendo. Normalmente a gente chega buscando um apoio, buscando uma solução para alguma coisa. E você veio. Você veio e encontrou. Você pensa que eles não têm problemas? Você pensa que eles não têm dores e sofrimentos morais, espirituais? Tem. E você ensina para eles o caminho de buscar o melhor? Ai, mas eles não gostam de ir. Pois é, se você descobriu o caminho e se sentiu melhor aqui, por que você não ensina para eles como buscar o caminho? Porque no dia que eles estiverem ruins, eles vão buscar. Por mais que você tenha que trazer arrastado para cá, ensine o caminho. Quando ele precisar mesmo, tiver apurado, ele vai saber. Agora a gente não ensina nada, que ele não queria, ele não veio. Eu deixo na casa de fulano brincando, porque não gosta de vir aqui. Pois é. E tu acha que a vida dele vai ser bem mansinha assim? Não vai. Ele vai precisar de apoio, ele vai precisar saber escolher. Olha, estão vendo as imagens? O que tem aqui nas imagens? O que vocês estão vendo ali? Bullying, amigos ruins, tristeza, frustração, álcool, drogas. Talvez as crianças gazeando aula. Dá para ver muitas coisas nessas imagens.
muitas coisas, muitas tendências, muitos sofrimentos. Isso as crianças passam? Sim. Uma vez por dia, uma vez na vida? Todo dia. Isso é sofrimento. E a gente não ensina para elas como buscar o caminho. Se você veio até aqui e encontrou alívio, por que não ensina para ela? Ai, mas ela vai achar besteira. Você achou quando veio? Quando você estava bem triste, você achou besteira o que você ouviu? Você achou ruim rezar para o seu anjo de guarda? Por que você não ensina para eles? Porque a experiência está aí. Eu sou farmacêutica, então eu sempre falo e sempre vejo lá na farmácia: o inverno está chegando, a imunidade precisa estar alta, senão você fica doente. Porque o inverno chega e as doenças estão por aí. Você precisa estar forte, porque vai entrar em contato com pneumonia, com gripe de todas as categorias, com as doenças em geral, com as dores em geral do inverno, a artrite, a artrose, o reumatismo, a pressão alta, tudo no inverno acontece. O que precisa? Que o teu corpo esteja imune, a tua imunidade alta, porque as doenças estão por aí. Você precisa estar forte. A mesma coisa eu digo para as crianças, gente. Eles vão encontrar as experiências, elas estão aí. Ou você acha que o traficante só existe lá em Criciúma? Você acha que o traficante está só na televisão, só lá em São Paulo? Está na porta da escola. E ele não tem cara de traficante. Às vezes ele tem a idade do teu filho. Não está escrito na testa dele perigo, traficante. São pessoas que convivem com ele. E se você não der a orientação e não der o apoio, talvez ele dê. É um perigo que eles estão expostos diariamente. Isso é uma das coisas. Todas as outras também causam desgraça. E eles precisam estar imunes. Eles precisam saber como decidir entre o bem e o mal. Pois bem, olha que bonitinho esses dois pequeninos ali. Vocês sabem o que eles estão fazendo? Isso aqui, ó, é uma cadeirinha de rapel. Sabe rapel? Se pendurar em corda, descer de locais altos, pedra, árvore. Eles estão de capacetinho, eles estão colocando, ó, e estão vestindo a cadeirinha. Porque a atividade é perigosa. É claro que na cidade não se faz rapel, mas a figurinha ficou engraçadinha, né? Serve para nos exemplificar. Os nossos pequenos, quando saem do nosso contato, tanto pela internet quanto fisicamente saem do nosso contato, precisam estar com equipamentos de segurança para que saibam se proteger. Eles precisam sair do nosso convívio seguros. E o que a gente faz? A gente deixa essa internet liberada, a gente deixa as crianças sair de casa, a gente não abençoa, não ensina a rezar, não ensina a pedir as coisas para Deus, nem ensina quem é Deus, não fala nada sobre Jesus, sobre os ensinos, sobre as coisas importantes da vida, nada. E manda eles para a rua. Que loucura! Que loucura! Nós precisamos ensinar para eles, prepará-los para a vida, principalmente com oração. Ah, mas eu não sou pedagoga, eu não sei o que fazer. É o meu caso. Uma nulidade em educação. Me apeguei na oração. Sempre. Não pense que as coisas são fáceis. Ai, tão fácil para a pessoa. Essa criança é tão dócil. Essa criança é tão dócil, mas trouxe tanta coisa para resolver quanto as outras. Às vezes a criança mais irritada mostra mais fácil o que trouxe. E a criança dócil está bem escondidinha. Você precisa entender. E se você não entende nada, faça como eu. Reze em casa. Coloque o evangelho no lar em ação. Quem daqui, só por curiosidade, quem faz evangelho no lar? Uma vez por semana? Beleza? Parabéns. Continue. Agora passem a fazer todo dia. Evangelho no lar serve igual banho. Quantos banhos você toma por dia? Ah, no verão é 2, 3. Pois bem, deveríamos fazer esse número de evangelho no lar na nossa casa. Porque a gente pensa tão mal, a gente faz tanta coisa errada, a gente se irrita tanto, que a gente fica cheio de miasmas negativos. E os pequenos também. Faça evangelho para se limpar. Assim como a água e o sabonete tira as substâncias que ficaram pelo teu corpo, a oração no evangelho e reunido em casa tira esses miasmas que ficaram entre você e a tua família e na tua casa.
Reze. A melhor coisa que você pode fazer na vida e pela tua família é rezar. Quem já faz o evangelho uma vez por semana, aumente a dose. Quem não faz, comece. Não é besteira. Essa é a vacina, é a imunidade mais forte que nós podemos dar para o nosso lar. Você quer um casamento mais duradouro? Faça evangelho. Você quer crianças melhores? Faça evangelho. Quer saúde física? Faça evangelho. Faça e faça o bem. Sempre que te for possível. Porque não adianta você ficar desesperado. Tudo que ela falou é verdade, eu estou morrendo do medo. Não adianta. Precisa fazer as coisas. Faça. Pois bem, aqui que a gente já falou, é pela educação, bem mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade inteira. Não adianta a gente ficar falando, mas esse mundo mesmo está perdido, está tudo errado. Comece na tua casa, tá? Comece com você. Você é educado? Comece com você essa educação para ensinar para os outros, para mostrar para os outros como é que faz. Pois bem, apresente Jesus para os seus filhos. Apresente Jesus para eles. Para quem que você liga quando está bem apurado? Quando aconteceu uma coisa, para quem que você liga? Para uma pessoa conhecida, que você tem segurança nela, que sabe que ela vai te ouvir, não é assim? Você liga para um desconhecido, pega lá o celular e liga qualquer número. Oi, você pode falar comigo? Eu estou nervosa. Ninguém liga para um desconhecido. A gente liga para quem é conhecido nosso, de preferência íntimo nosso, que já saiba alguma coisa que aconteceu conosco, que já tenha conversado conosco. Como que você vai ensinar para o teu filho? Reze para Jesus, meu filho, se ele é desconhecido de Jesus? Jesus? Por que eu vou ligar para ele, né? Enfim, ensine Jesus para eles. Apresente Jesus para eles, para que na hora do apuro eles saibam em quem confiar, em quem buscar, onde buscar essa ajuda. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Sim. Então pode ler para mim o que são os ensinos do mestre? 8 ensinos só. Vamos lá? Número 1. A lei do amor e justiça de Deus, fidelidade a Deus, amor ao próximo, o reino de Deus, a necessidade do perdão, o valor da oração. Me diga, gente, quem faz isso aí não vai ficando mais feliz? Vai, por mais que a vida esteja triste, por mais que as coisas estejam acontecendo, Jesus ensinou essas coisas, e isso aí deixa a vida da gente mais feliz, deixa a gente mais seguro. Ensine para o teu filho. Mas eu não sei como ensinar isso aí. Mas você não está aprendendo aqui? Ensine o que você já aprendeu. Ensine o teu filho e traga ele para cá. Mostre para ele como é que é. Essa casa ainda não tem a evangelização infantil, mas vai ter. Depende só de nós. Se não tiver criança para evangelizar, eles não vão abrir. Se tiver crianças para evangelizar, eles abrem uma salinha para ensinar o teu filho e para te ajudar. Cada vez que você vem aqui, você recebe um banho de bênção para tirar o que você pensa de ruim, para tirar as coisas que tu fez, essas mágoas que a gente vai juntando. Cada vez que você vem aqui, você volta para casa bem felizinho. Traga o teu filho para cá, porque eles abrindo uma evangelização infantil, dá imunidade para o teu filho também. E aí você não vai ter que se descabelar tanto de saber ensinar, porque aqui ele vai aprender. E aprendendo ele leva para casa. E levando para casa ele ajuda a corrigir você também. Quanta coisa ele vai aprender nessa aulinha da evangelização, que ele vai ajudar você a se relembrar. Pois bem, conte com essa ajuda. Traga o seu filho para cá, para que te ajude também a saber educá-lo, a saber quando agir. A hora do sim, a hora do não, o que fazer, como buscar ajuda para você e para ele. Reze com teu filho antes dele se desdobrar no sono. E se você não estava rezando nem para você antes, rezem juntos agora na cama dele. Vamos rezar, filho. Explique para ele, comece do começo. Mas ele é muito pequenininho. Ótimo, barrinho mais molinho é mais fácil. Mas ele já está grande e não quer saber. Quem é o pai?
Enquanto estiver embaixo dessas telhas, é você. Ensine, faça. Ah, mas ele não quer nem ouvir. Pois é, lá em casa a gente já passou por essa fase também. Faça, que é importante. E passamos por outra fase que eu não sei se acontece com vocês. Pai e mãe com religiões diferentes. O que a gente acaba fazendo? Ah, mas ele não quer ir nessa religião. Ele também não quer ir nessa. Acaba não indo em nenhuma. Pai e mãe continuam frequentando e se melhorando, mas abandonam o filho. Ah, mas quando ele crescer, ele decide qual religião que ele vai seguir. A gente não espera ele crescer. Não dá tempo. O barro tá molinho agora. Ah, não sabe qual ir? Sabe o que nós decidimos lá em casa? Vai nas duas. Não tinha jeito de decidir qual que ia. Então vai nas duas. Chegou um tempo que teve que ser feita uma decisão. A menina escolheu, ok, mas é para levar a sério, é para frequentar. Porque diga para mim, qual é a diferença das religiões? Se é para ensinar Jesus, tanto faz, Jesus falou a mesma coisa. Toda religião ensina o mesmo ensino de Jesus. Tem algumas peculiaridades que facilitam o nosso entendimento, que ajudam a gente a seguir mais, que são diferentes em cada religião. Mas o Evangelho de Jesus é igual. Tanto faz onde tu vai levar teu filho, mas leve, não deixe de levar. Que ele saiba o caminho quando ele estiver perturbado. Ou você acha que obsessor não obsedia as crianças? Meu Deus! É por isso que a gente troca de corpinho. Por isso que a gente vem tão diferente da outra encarnação, para que o obsessor não reconheça tão de cara. Para que ele nos dê um tempo. Quando é que ele vai começar a nos reconhecer assim? Na adolescência. Por isso que esses adolescentes ficam quase loucos. Os obsessores vêm ali, ó. Ah, eu agora te reconheci. Agora eu sei que é você. Agora eu vou ficar contigo. E deixa essas criaturas malucas. Traga para um tratamento. Traga para receber a evangelização. Facilite a tua vida e a dele. Pois bem, aí está. Olha que bonitinho essas crianças. Estão rezando, estão cantando, estão aprendendo a se ligar com a energia mais alta. Ensine, ensine. Ah, mas eu ando muito triste. Gente, nunca se viu um índice tão alto de depressão infantil. A gente não desconhece isso. É verdade. Criança com depressão. Eu não me lembro na minha época de conhecer algum amigo triste. Era todo mundo espavitado, era todo mundo feliz e contente, comia mal, tinha pouca roupa, mas a gente era tão feliz, a gente brincava na rua. Por que essas crianças estão tão tristes? Pense nisso, alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Está na hora de começar a acertar. Mostre Jesus para eles. Aquela imagem ali eu amei. Viu que a menininha, ela está super à vontade contando para Jesus. É isso que a gente devia apresentar para a criança. Conte para Jesus. Conheça Jesus. Entre em contato com ele. Conviva com ele. Se sinta à vontade com a energia dele. Ou você acha que a oração de criança não é ouvida? Mas a criança reza? Desconheço. Na minha escola, quando eu era pequena, antes de começar a aula, a gente rezava. Agora não pode mais. Porque de uma religião, outra de religião. Ensine em casa. Em casa você pode. Bem, o que eles vão aprender numa evangelização? Aprender a se comportar, aprender a viver, aprender a ser criaturas melhores. Muita gente fala assim, ó, ai, mas esse mundo está muito complicado para os nossos filhos. E o que você está fazendo para os filhos descomplicarem o mundo? Você precisa ensinar, eles precisam aprender boas atitudes. E mais, envolver a família na evangelização. Não seja desleixado que a tua família desmorona. Coloque em prática. Pois bem, e mais, a lição maior que eles vão aprender aqui é que cada um de nós encarnado, independente da idade, é herdeiro das próprias escolhas. Das escolhas que está fazendo nessa vida ou que já fez em outras. Isso é verdade ou é mentira? Tudo que nós estamos passando agora é herança nossa mesmo, de escolhas que já fizemos ou que estamos fazendo. Eu não posso dizer assim, eu estou engordando, gente, mas é por culpa dela. Óbvio que não. Eu estou engordando porque eu estou comendo muito. Nós somos herdeiros das nossas escolhas. Simples assim, bobinho assim, mas é verdade. E aí a gente quer dizer, mas esse filho é muito difícil para mim. Esse filho é herdeiro da tua própria escolha. Em algum momento você já negligenciou com ele.
Assuma a rédea agora para não ter que trazê-lo em condição pior depois. Faça o que tem que ser feito. Até aqui, beleza? Vamos adiante. Olha aqui. E para um jovem, por que é importante trazer o jovem para cá? Por que só nós, barrinho velho, estamos vindo? Porque a gente já levou tanto na cabeça. A gente já se frustrou tanto. A gente já teve que aprender tanto com a dor. E eles ainda estão no começo. Traga o jovem para cá para que ele aprenda a fazer boas escolhas. O que tem aqui? O que é isso aqui? Vocês conseguem ver? Um diabinho, né? E lá? E não é assim na hora que você vai fazer uma escolha. Aí a gente diz a guerra entre o bem e o mal. A guerra entre o bem e o mal está dentro da nossa cabeça na hora que a gente faz escolhas. Na hora que a gente escolhe faltar ao trabalho ou ir ao trabalho, atender o telefonema, não atender o telefonema, mentir para fulano, falar a verdade para fulano. Entendem isso? O bem e o mal está sempre conosco. Ensine. A importância para o jovem é isso. Ele é tão cheio de dúvidas. Então, ajude o jovem. Ai, tão descolado, tão maneiro, tão rebelde. Nada, gente. Coraçãozinho novo, cheio de dúvidas, frágil, inconsequente, não sofreu ainda. Ajude, para que ele se torne mais seguro, para que ele saiba fazer melhores escolhas. E olha, estão vendo ali os anjos de guarda? Dá para ver ou não dá para ver? Os anjos de guarda aqui e ali, aqui na criança, ali no jovem. É exatamente isso. Que esse jovem, que essa criança saiba que nunca está sozinho. É a tristeza a gente conversar com esses jovenzinhos que estão tão atormentados e perceber que a tristeza deles, o tormento deles, o vazio deles é por pensar que estão sozinhos. Meu pai, ele nem sabia de mim. Lá na farmácia onde eu trabalho, tem 4 jovenzinhos, menos de 18 anos. A farmácia é grande. O que a gente percebe deles, tão moderninhos, saem tanto para festa, tem um que já tem até carro, tão novinhos, tão tristes, tão vazios. E o que eles dizem para mim? E a tua mãe sabe que você vai ficar aqui? Porque às vezes eu preciso que eles fiquem um pouco mais. Tua mãe sabe que você vai ficar aqui? Porque eles nunca pedem para ligar para a mãe. Como lá o celular fica dentro do armário, eu percebo que eles não ligaram. Aí o que eles me dizem? A mãe está pouco se lixando pro horário que eu chego. Quero morrer? Pouco se lixando pro horário que eu chego. Vou para casa, volto de casa, às vezes minha mãe não sabe nem que eu entrei. Como assim? E está acontecendo, gente, não é coisa de São Paulo, é coisa do nosso convívio com esses jovens. Os pais estão desistindo dos filhos, achando que a tarefa é árdua demais. Não desista. Enquanto estiver embaixo da tua telha, você precisa saber onde ele está, com quem ele está, com quem está convivendo, com quem está falando. Precisa, pelo menos para ele sentir-se amado, protegido, importante. E para que ele saiba que ele é importante e que há 24 horas de proteção espiritual para ele. Basta que ele queira. Combinado? Vamos ensinar isso independente da idade. Vou me permitir contar um caso. Como são muitos jovenzinhos lá, esses bem mais jovens e alguns ali pelos 22 anos fazendo faculdade, muitas vezes me sinto mãe deles, pelos casos que trazem, pelo olhinho chorado, pela maquiagem disfarçante, pelas dores que trazem e que eu vejo que já vieram de casa assim, que não foi resolvido por lá. Então, eu chamo, mas na condição de líder, de chefe, às vezes eles ficam meio constrangidos. Então eu chamo para fazer um serviço comigo em outro lugar. E eu vou entrando num assunto e no outro e percebo a fragilidade desses corações. Eu percebo como as mães pensam que eles não querem o carinho delas e querem. A boca está falando que não, mas querem. Querem abraço, querem elogio, querem. Esse caso, a menina me contou uma coisa muito simples, mas para ela estava sendo um inferno. E por sorte ou iluminação, eu tive condição de falar as palavras certas, mas por inspiração, porque a sorte não existe. E essa inspiração me ajudou a colocar apenas uma frase. A menina se desmanchou de chorar. O
oferecia um abraço, parecia que ela não tinha ganhado abraço a vida toda. Aquilo transformou a vida da menina, uma coisa simples. Então, meus queridos, já que somos o barrinho mais velho, e já passamos por tanta coisa, a gente sabe tanta coisa, não se custe a ajudar um jovem. Por mais que ele pareça não querer a tua ajuda, ela vai ser importante. No momento da tristeza, do desespero, na hora da escolha, você pode ser aquela luz. E se você não souber o que falar, como naquele dia eu não sabia o que dizer para ela, pela condição que a gente ocupa, pelas duas posturas, por ela ter mãe e pai, mas a inspiração chega. Não se custe a fazê-lo no teu trabalho, na escola que você vai, nos amigos dos teus filhos. Quantas vezes os amigos dos teus filhos estão lá na tua casa? Ajude, se você perceber, ajude. Essas crianças são as mais frágeis emocionalmente de todas as outras gerações, porque a gente não ensinou para eles como lidar com a frustração. Isso faz falta. E eu sou esse tipo de mãe que quer proteger a pequena de tudo, por favor, que ela não passe nada. E quando o gatinho dela morreu um dia, sabe qual foi a minha intenção? Pegar o corpo do gatinho morto, enterrar para ela não ver, e no mesmo dia comprar um gatinho igual e colocar ali para ela não perceber que ele tinha morrido. Tentei, mas não achei gato igual de jeito nenhum. E chegou o fim do dia, eu estava desesperada, eu sofri o dia inteiro. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu quase morri para enterrar aquele gato. Enfim, e quando chegou de noite, ela foi procurar o gato, quem estava apavorado era eu. Mas percebam que boba. Depois que eu fui entender, uma psicóloga lá da escola deu esse exemplo, porque a gente não ensina o nosso filho com a frustração que acontece. E eu dizendo, a gente não ensina. E ela deu o exemplo, se ele perde um animalzinho de estimação, a gente é capaz de comprar um igual. Eu me arrepiei inteiro, meu Deus do céu, será que ela sabe o que eu fiz? Assim, a gente tem que deixar a criança aprender com a frustração, porque assim ela vai adquirindo a imunidade espiritual, a imunidade emocional. E a gente não ensinou, essa geração inteira não sabe lidar com a frustração. Ano passado, em abril, uma jovem suicidou-se em Porto Alegre, porque o projeto do apartamento dela não ficou pronto. Vocês souberam desse caso? Me doeu demais. Isso é motivo para perder uma existência. A arquiteta não terminou no prazo o projeto do apartamento, ela se matou. Gente, é horrível. É o que nós estamos fazendo com eles, tanto proteger como se fosse pluma. Eles viram pluma mesmo, não aguentam um pinguinho de chuva. Vamos ensinar, vamos proteger, vamos trazê-los. Para encerrar, olha isso, gente. A evangelização não interessa onde você vai fazer essa evangelização. Em casa, na escola que você trabalha, no local do teu trabalho, onde for, evangelize. O que quer dizer evangelizar? Apresentar Jesus para eles. E se aqui no centro tiver a evangelização e eles conseguirem abrir uma sala, traga o teu filho, traga o teu adolescente, traga o teu jovem para cá, para que ele aprenda, para que ele entenda, porque o mínimo que vai acontecer, as crianças vão ficar melhores e os adolescentes e os jovens vão ficar mais seguros. Não é tudo isso que a gente precisa? Então, vamos fazer a nossa parte. Combinados? Pois bem, essa é a imagem de toda essa campanha que está sendo feita no Brasil inteiro e que a gente está percebendo que é necessária demais a evangelização. Evangelizar. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigada pela paciência de vocês de terem me ouvido. E leve no coração essa intenção, essa vontade de fazer certo. Vamos ajudar essa gentinha pequena que veio para as nossas mãos, para os nossos cuidados. Combinado? Então que assim seja.